Mi! Oiê! Boa noite! Boa noite! Que gostoso poder falar com você por aqui. Que gostoso essa turma entrando aqui conosco. Gente! Bate palminha aí nesses comentários para mim. Que gostoso! Muito bom! Estou muito feliz, Dai, de estar aqui com você, de poder compartilhar sobre o que Deus tem para nós, o que Deus tem para as mulheres, né? Como uma forma de encorajamento, como uma forma da gente enxergar a verdade que Deus tem para nós, né? É muito bom a gente poder compartilhar, saber que a gente vive muitas lutas semelhantes, muitas Aham, ansiedades que são semelhantes, muitos conflitos que aham, são semelhantes, e é muito aham. bom estar aqui. Eu agradeço pelo convite. Ah, eu que fico feliz, eu tenho certeza que esse pessoal que vai estar aqui com a gente também vai ser muito edificado com tudo aquilo que o Amém. Senhor falou ao seu coração, com tudo aquilo que a gente tem para trazer aqui nesse nosso bate-papo de hoje. E eu já estava adiantando, gente, que nós vamos falar dessa força que revela poder. Porque nós precisamos entender que diante, né, Mi, de tantos papéis que a mulher acaba querendo se encaixar, acaba Uhum. querendo aí mergulhar em muitas funções no seu dia a dia, ela precisa entender que tem algo que é especial para ela. Sim, é verdade. E uma coisa que é interessante, que antes da gente falar da questão de papéis, é importante a gente entender também sobre a questão da identidade, né? Porque os papéis, eles ajudam a gente a construir a nossa identidade, Isso mas mesmo. eles não são a nossa identidade, não é Isso. verdade? Porque É os nossos verdade. papéis, todos eles, não são eternos. Sim. Então, por exemplo, um dia a gente é mãe, depois a gente deixa de ser. A gente é filha, por exemplo, eu deixei de ser filha do meu pai aos 15 anos, porque meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. Uhum. A gente é esposa e a gente deixa de ser esposa. A gente é viúva, a gente deixa de ser viúva. A gente é solteira, a gente deixa de ser solteira. A gente Aham. é CEO de uma empresa, a gente deixa de ser CEO de uma empresa. Aham. Todos esses papéis, eles não são eternos, eles são flutuantes na nossa vida, são de acordo com as fases que Deus nos permite viver. Sim. Só que existe um papel que ele é eterno. E na verdade ele só tem uma mudança, que é quando nós passamos de criaturas de Deus para filhas de Deus, Olha, né? E gente, daí a gente, é isso. né? E aí a gente abre um parênteses, né? Se tem alguém que não conhece Jesus, que não teve uma experiência com Cristo, ela ainda é criatura. Mas a Aham. partir do momento que ela tem um novo nascimento em Cristo, que ela entende quem é Cristo, ela é filha de Deus. E esse papel nunca muda. E essa identidade nunca muda, ela vai ser eterna. Né? Então, na verdade, o centro da nossa identidade é ser filha de Deus, né? É ser filha do Pai. Então, a partir daí, o Senhor nos dá muitos papéis. E Aham. através do amor dele, a gente pode cumprir todos esses papéis com excelência, né? Com coragem, com poder, porque ele que pode nos fornecer tudo aquilo que a gente precisa. Uau. E isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso porque, assim, quando a gente entende que de fato nós somos filhas amadas, porque nós colocamos, sim, e aceitamos essa verdade nas nossas vidas, a gente precisa entender que tem uma base da nossa identidade firmada no amor do Pai. Isso. E esse amor é um amor único, abundante, transbordante, perfeito, Uhum, maravilhoso. uhum, Maravilhoso. E isso uhum, não muda. O que muda são uhum, circunstâncias, que nem a Milena disse, o que muda são fases. uhum, Então, o que, que nós precisamos entender? Que muitas vezes a percepção que eu tenho do amor com relação ao que acontece comigo uhum, não é, gente, esse amor do Pai. uhum, E eu gosto de usar a palavra convicção. Porque quando uhum, eu tenho a convicção desse amor e dessa verdade sobre mim, uhum, tudo que acontece eu vou administrar. Porque o uhum. que fica impregnado em nós são as nossas percepções diante daquilo que acontece conosco. Sim, com certeza, sobre as nossas experiências, as nossas vivências.
E muitas, a boa parte delas não é a verdade de Deus para nós. Claro que não. Né? Porque a gente vive num mundo que é corrompido pelo pecado. Então, por mais Sim. que o Senhor nos dê a oportunidade de viver experiências boas, porque Ele é gracioso, Ele é amoroso, ainda assim, boa parte das coisas que nós temos de ruim, de bloqueios que nós temos, Uhum. é por conta do nosso pecado, por conta da visão que nós temos da nossa experiência do dia a dia com a nossa família, com o nosso histórico familiar, né? Sim, e vem trazendo. A gente vem carregando desde a nossa infância, vem carregando memórias ou talvez só aquilo que nós ouvimos. Por isso que quando você falou, né, dessa verdade, quando a gente passa de criatura para filha, a gente assume uma verdade tão poderosa Uhum. que vai trazendo e revelando para nós e em nós e através de nós muitas dessas percepções ruins. Sim, com certeza. E aí, a partir assim, na verdade, quando a gente entende que a gente se torna filha e o Espírito Santo habita dentro da gente, então a luz começa a brilhar, né? Literalmente a luz começa a brilhar, começa a irradiar, o Espírito Santo começa a mexer dentro da gente. E ele Isso. começa a revelar coisas que precisam ser transformadas, que precisam ser mudadas. E ele nos capacita para fazer toda essa mudança. Então, assim, essa verdade, essa luz vai transbordando dentro da gente. E não tem Uhum. como a gente não mudar, não tem como a gente não criar novas convicções e convicções verdadeiras sobre quem nós somos, Isso. né? Porque daí a gente começa a olhar que a gente fica tentando se encaixar em muitas caixinhas que não são as nossas, porque Deus Não. nos fez únicas e cada uma Deus fez uma caixinha. Então, assim, a Milena, Deus fez uma caixinha de que ela não teria uma vida profissional, apesar dela almejar durante muito tempo. E aí o Senhor foi trabalhando e foi ganhando o meu coração de que o meu papel principal era cuidar da minha casa, né? Uhum. E ainda assim o Senhor me permitiu não trabalhar de forma remunerada, mas eu tive experiências riquíssimas de aconselhamento, né, como eu sou psicóloga de formação, como ministério de cuidar de mulheres durante muito tempo, e isso hoje está frutificando de uma forma totalmente diferente na minha vida que eu jamais imaginei. Então, Uhum. assim, porque Deus tem uma caixinha para cada uma, a gente não tem que ficar tentando se encaixar na caixinha da outra, né? Porque, Isso. assim, ainda ontem na live que vocês fizeram ontem, você e a Ana, foi fantástica, né? E falando sobre que muitas mulheres, elas estão em casa e estão com o coração inquieto. Uhum. Né, porque gostariam de estar fora. E muitas Uhum. mulheres que estão fora gostariam de estar em casa. Né? Uhum. Mas quando a gente entende quem somos diante do Senhor e que Ele tem uma história especial para cada uma de nós, um chamado para cada uma de nós, uma história para cada uma de nós, a minha caixinha não serve na outra. É Porque isso. para mim, o Senhor me preservou em casa durante muito tempo. E para Uhum. outras mulheres, o Senhor não preservou em casa. Mas ainda assim, o Senhor foi gracioso para aquela mulher que ficou fora em cuidar dos seus filhos, em direcioná-los no caminho, em ser bênção, em instruí-los no caminho de Deus, assim como para mim também. Só que, na verdade, isso só realmente frutifica se nós estivermos com o nosso coração tranquilos e firmados em Deus. Porque senão, É. a pressão vem de fora. Você fala, puxa vida, eu não tenho uma vida profissional, eu não estou no mercado de trabalho, eu não tenho um salário, eu não tenho uma independência que muitas vezes a gente se preocupa em ter, né? Sim. Então, assim, são tantos conflitos que surgem porque a nossa identidade não está firmada como a gente gostaria que tivesse em Deus. Né? E É. quando a gente tem essa verdade firmada, tudo se torna mais leve, tudo se torna mais suave na vida da gente. Não, é bem isso. E eu estava lendo hoje um trecho de um livro e foi tão bacana porque, assim, ela traz pra gente uma relação desse... Gente, é a Joyce Meyer. É Meyer ou é Meyer que fala? Eu nunca sei, eu me lembro. Vocês Meyer, lembram? né? É Acho que é Meyer. Meyer, Joyce Uhum. Meyer. E ela fala assim, né? Porque um desses papéis, eu acho que a sensação de incapacidade que a mulher traz com ela, de nunca estar fazendo aquilo que ela, entre aspas, deveria estar fazendo, né? Essa Uhum. inquietação do coração é o medo do estar errando, né? O medo Uhum. de falhar. E ela trouxe essa fala, eu falei assim, nossa, e eu vou compartilhar com o pessoal hoje à noite. Fala assim, ó, quando falhar, isso não significa que você é um fracasso. Olha que legal. Significa simplesmente que você não faz tudo certo. Nós Uhum. todos temos de aceitar o fato de que temos pontos fortes e pontos fracos. Apenas deixe Jesus Cristo ser forte em suas fraquezas,
Deixa eu Uhum. ser a sua força nos seus dias fracos. Falei, uau, Uhum. é bem isso. Porque a Uhum. gente precisa fazer esse resgate de aceitar, sim, quem somos em Cristo, mas entender que a nossa fragilidade humana, ela é frágil. Sim, e assim, e tá tudo bem por isso, porque nós E tá somos frágeis, nós somos vulneráveis, todo ser humano é, né? E tá tudo bem por isso, porque a gente pode assumir que a gente erra, né? E a gente tem um Deus que é amoroso, que renova a misericórdia dele todas as manhãs, é uma promessa dele para nós. Então, assim, ok. Então, assim, hoje meu dia foi ruim, foi terrível, nada deu certo, ok. Eu vou colocar minha cabeça no travesseiro e a hora que o sol nascer, tudo se faz novo. Né? É isso. um novo recomeço. Então, Deus é muito bom conosco, porque Ele nos dá a oportunidade de fazer a nossa história nova todos os dias, Todos os dias. né? É um Todos os dias. respirar. É. E quando isso a gente entende isso, isso nos deixa muito mais fortes, porque a gente entende que a gente pode recomeçar todos os dias, a gente pode renovar as nossas forças todos os dias, né? Pode falar, Dai. Mas é que isso tem a ver com a mentalidade, não tem, Mi? Super, Tem super, a ver tem com a tudo a ver. mentalidade, porque se eu tiver aquela mentalidade de olhar sempre para o erro, eu nunca de verdade vou conseguir virar uma chave para fazer algo diferente no agora, Uhum, exatamente. não E é? entender que, exatamente, e entender que assim, se eu tive noção do meu erro e reconheci ele diante do Senhor, o Senhor é poderoso para perdoar e para começar tudo de novo, do zero. Ele joga nas profundezas do mar. Então, assim, a gente pode errar, a gente pode assumir os nossos erros, a gente pode transformar a nossa vida, a gente pode renovar a nossa mente, né? E aí, quando a gente tem o nosso relacionamento diário com Deus, né, que é uma das coisas que eu tenho, assim, tentado colocar para que as pessoas descubram isso, que não tem a ver com igreja, não tem a ver com religião, tem a ver com a gente cuidar da nossa vida espiritual, com a nossa espiritualidade, Relacionamento. né? O relacionamento com Deus é algo que faz toda a diferença, né? Porque quando a gente tem um relacionamento com Deus, a nossa mente é transformada, a nossa mente é renovada, e aí os nossos valores são renovados, o nosso comportamento é renovado, a nossa autoestima é muito renovada, né? As verdades de Deus para nós ficam claras de quem nós somos, de quem nós podemos ser. E aí, com isso, vem um empoderamento? Vem um Vem. empoderamento, sim, mas não é um empoderamento errado, um empoderamento que traz peso, que traz cobrança, não. É um empoderamento que traz leveza, que traz liberdade, que traz fluidez, Uau, é isso né? Que mesmo. traz transbordo, né? Então, assim, é muito diferente. E aí, quando a gente entende essa história da caixinha, de que a gente é uma caixinha única, que a gente tem uma estampa única, um formato único, e que Deus nos fez para reinar da forma que Ele nos fez. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E a gente começa a não se importar mais com aquilo que o outro fala, mas isso com muito amor. Uhum. Porque muitas vezes a gente está tão preocupado com aquilo que o outro vai falar ou pensar de nós, que a gente se limita tanto e Uhum. deixa de fluir aquilo que Deus colocou de melhor e depositou de melhor sobre a vida da gente. Uhum. E a Com gente se certeza. fecha. E aí essa caixinha não consegue brilhar. Não. Esse Muito pelo contrário, né? Ela se fecha e o conteúdo fica preso lá dentro. tudo lá dentro. Fica tudo lá dentro. E Uhum. aí, quando a gente tem esse entendimento, a gente consegue avançar. Sim, muito. A gente consegue ir para um outro nível. E eu falo assim que eu gosto muito, e é o que eu trabalho aqui nessas redes sociais, trabalho com as mulheres, a questão da gestão do estresse e das emoções no nosso dia a dia. Porque a nossa realidade, cada uma tem uma. Porém, são muito semelhantes. Uhum. Agora, gerenciar, administrar tudo aquilo que a gente vive, gente, eu não sei, mas foi o que me deu um start na vida. Uhum. Então, eu entendi a minha identidade. E agora eu consigo administrar aquilo que está acontecendo de circunstâncias ao meu redor. Eu dou um passo para fluir. Sim. E esse equilíbrio eu preciso buscar Uhum. todos os dias. E Sim. aí a Mi já deu uma dica do quê? Do relacionamento com Deus. Não tem como. Sim.
É porque eu falo assim como Deus lá no Antigo Testamento, ele dava um maná todo dia para o povo no deserto, o Senhor nos dá o maná todo dia. Então, assim, se a gente tomar o nosso café da manhã espiritual, o Senhor vai nos dar o Ah, alimento que a gente então, precisa, a sabedoria que a gente precisa para aquele dia, né? Ele ainda é gracioso, ele ainda dá às vezes até um bônus e a gente fica, né, assim. Mas a gente tem para aquele dia. É diferente, o nosso dia flui diferente quando a gente busca o Senhor no começo do nosso dia. eu Quando a vi. gente fala, Senhor, bom dia, tô aqui, meu dia vai ser assim, eu tô preocupada com isso, eu tenho medo disso, tô estressada com isso, tô cansada, né? Tudo isso muda a nossa mente, muda o nosso estado físico. O fato da gente ter um contato com a nossa espiritualidade durante a manhã muda o nosso corpo, muda a nossa mente, muda o todo, né? Porque, E faz toda a diferença em volta daqueles que estão ao nosso redor também. Isso que é ah, mais legal. com certeza. É porque, na verdade, né, a gente precisa ter esse entendimento que esse alimento, da mesma forma que a gente se alimenta fisicamente, o alimento espiritual, ele é necessário, porque ele vai permitir com que a gente faça escolhas mais assertivas. Ele vai, sim, permitir, o Senhor vai permitir, se a gente está no centro da vontade, se a gente está colocando esse espírito a favor do que é maior que nós Uhum, vamos, sim, ativar os frutos espirituais que estão dentro de nós. Gente, eu sim. não sei vocês, mas tem hora que eu tenho vontade de dar uma surtada na vida. Eu falo, Uhum, me socorre. Aí vem, né? Eu falo que eu orei muito. Falei, Senhor, coloca uma trava na minha boca. Eu preciso de domínio próprio e mansidão. Eu uhum, orei por isso e o Senhor veio me revelando. O Senhor veio me dando oportunidades de quando tinha algo que eu, puxa, já via que eu ia reagir, vinha no coração. Opa, você não está pedindo domínio próprio e mansidão? uhum, uhum. Opa, não é isso que você está querendo trabalhar? Opa, olha o que você vai fazer agora. E aí a gente Uhum, começa, quando eu falei de escolhas mesmo assertivas, é que a gente começa a estar mais consciente diante daquilo que a gente está vivendo. A gente não sim, entra no piloto automático e, na verdade, a gente começa a não reagir mais a qualquer coisa, exatamente. né? E a gente começa também a perceber o que tem ocupado a nossa mente que não é necessário, né? A gente consegue eleger o que é prioridade, o que é importante, o que é essencial, o que a gente tem que deixar de lado porque não vai, né, É fazer sentir. diferença, não faz sentido, né? Então, assim, muitas vezes a gente se perde em pequenas coisas e quando você vai ver, você está gastando tempo, energia e aquilo está te influenciando de uma maneira que você não tem contabilidade, mas quando você começa a ter uma comunhão com o Senhor, você começa a ter clareza, né? Isso. Então, uma das coisas que eu falo que hoje em dia a gente pode ver de forma muito clara, eu, pelo menos é uma visão que eu tenho, é que nós mulheres somos extremamente bombardeadas nas mídias sociais. Eu não Muito, vejo um homem ser bombardeado emocionalmente muito. no Instagram, por exemplo, como a mulher é. Eu não vejo da E mesma forma, é né? verdade. A gente é bombardeada na estética, a gente é bombardeada no desempenho, a gente é bombardeada na questão de moda, de consumo, a gente é bombardeada em questão assim, de maternidade, enfim, a gente é bombardeada em todas as áreas, Em todas né? as áreas. E aí a gente tem que falar assim, puxa, o que realmente importa, o que realmente é essencial, o que realmente é eterno, aquilo que eu preciso frutificar, que vai ser eterno na vida da minha casa, dos meus filhos, da minha família, na minha profissão, né? Às vezes a gente se perde por ficar rodeado de conceitos e de valores que não são os valores eternos, né? Não são os valores do amor de Deus para com a nossa vida. Nossa, você falando isso, sabe o que me veio à mente? Que as mulheres realmente, elas são muito bombardeadas. E muitas vezes são bombardeadas pelas próprias mulheres. Muito, Gente, eu acho que muito. só pelas mulheres, né, na verdade. Aí eu fico pensando assim, qual é a dificuldade será que eu tenho de olhar para o outro e me alegrar com aquilo que o outro está vivendo ou tem vivido? Uhum, Porque assim, sim. gente, a Milena montou um canal agora dela.
E eu já conheço a Milena de tempos. Mas agora a gente voltou a conversar. É coisas que o Senhor faz que a gente não entende. É. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu vi o primeiro vídeo da Milena, eu mandei uma mensagem pra ela. Falei assim, caraca, eu não tô acreditando. Que massa. Foi Que mesmo. massa que você tá fazendo. Eu não sei. Mas eu falo isso hoje. Mas talvez lá atrás eu não faria. Não sei. Mas o que eu quero trazer para vocês é uma realidade de que hoje está muito claro para mim quem eu sou. Hoje está Uhum, muito claro para mim o que Deus tem para mim. Hoje está muito uhum, claro a caixinha que o Senhor colocou. Então, a facilidade que eu tenho de me alegrar com o avanço do outro, com a beleza do outro, com o desempenho do outro, uhum. é muito mais leve. E outra, né, Dai? Assim, aquilo que a gente começa a experimentar é tão bom que a gente não quer viver sozinha. A gente quer trazer todo mundo para estar junto, para todo mundo crescer junto, para todo mundo experienciar isso junto. Então, assim, eu vejo em mim, assim, no meu coração, ultimamente tem queimado isso, sabe? Que as mulheres consigam ver também, consigam ver a importância de ter um relacionamento com Deus, que elas consigam ver quais são os reais valores de cada uma delas, que Deus tem uma história especial para cada uma delas, sabe? Que a gente não tem que ficar, não tem que querer ficar parecida com a outra, Sim. sabe, para ser amada. Não, a gente tem que ser diferente mesmo. Aham. E legal, ok, isso é ótimo a gente ser diferente, a gente poder olhar para outra e falar assim, eu me cuido, mas eu não tô naquele padrão só para ser aceita. Não, Isso. entendeu? Eu Porque amo as minhas entenda a amigas minha porque motivação. elas são, entendeu? Não porque elas estão fazendo coisas ou deixando de fazer coisas, né? Eu falo assim, a Sim. gente tem que se cuidar, a gente tem que se cuidar, com Claro. certeza. Mas hoje em dia as mulheres muitas vezes, eu falo até, por exemplo, essa questão de preenchimento que as mulheres fazem hoje, estão ficando gente tudo com o mesmo rosto. Você não Tudo vê mais igual. diferença, você não vê mais a beleza de cada uma, Isso. né? E assim, e elas fazem isso muitas vezes por conta das outras amigas, não por Isso. conta para agradar o marido, até porque a maior parte dos homens não gosta desses preenchimentos. Olha só. O Aham. sutil eles gostam, o sutil que dá uma valorizada, que deixa aquela Ah, linha mais bonita, ok, eu sou super a favor. lindo. Agora, vai perdendo a mão do negócio, sabe? Vai ficando um negócio quadrado, umas bochechonas, uns beição. Pra quê? Entendeu? Pra ficar parecida com a outra? É. Sabe? Não Então, entendo. assim, perde a beleza, cada uma Perde a tem uma vida. beleza, cada uma tem uma individualidade, cada um tem um ar diferente, tem um estilo diferente, um modo de se vestir, um modo de se comportar. E é isso que faz a gente ser interessante, Isso! É não isso! é? É isso que faz a gente ser interessante. É, essa diferença, gente, é muito linda. Porque, assim, o corpo fala através das expressões. Então, o que que acontece? Muitas Muito. vezes, o nosso primeiro contato com o relacionamento com uma outra pessoa são as expressões. Uhum, É a nossa expressão, é o nosso sorriso, é o nosso olhar, é a uhum, maneira, né? Tá aqui, ó, tá aqui, ó. E infelizmente isso é uma realidade que a gente tem vivido hoje, de é. que se parecer com o outro tem sido a melhor historinha contada. É. E é engraçado que, por exemplo, uma das coisas que a gente sofreu muito com a pandemia foi o uso da máscara, porque a gente perdeu de ver o sorriso das pessoas. Eu, pelo menos, eu tenho muito memória fotográfica. E nessa pandemia, as pessoas que eu conheci, eu não consegui associar o rosto com a pessoa, com o nome. Então, muitas vezes a pessoa chega e me comenta e fala, gente, eu conheço essa O que pessoa, mas será? eu não sei o nome mais. Porque eu não consegui associar, porque você só vê o olho. É horrível, né? É E assim, esquisito. hoje é tão gostoso quando a gente pode se reunir e ver todo mundo dar risada, ver o É, sorriso, ver o todo da face, né? Então, assim, a gente já sentiu essa experiência do é ter verdade. que não ter essa visão, né? Do sorriso, né? Só do olhar. Então, eu falo assim, porque o todo do rosto faz a gente diferente. É. E aí dá pra gente lembrar daquele versículo de Romanos 12:2, né? Não se amoldem aos padrões do mundo, mas transforma-se pela renovação da sua mente, para que seja Isso. capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade. Isso. E ainda até relacionado a essa frase, eu até tinha anotado esse versículo aqui, porque eu vi uma frase num livro que eu li, até escrito aqui atrás. Esse livro aqui, ó, eu indico para quem quiser ler. Chama A Identidade Feminina Segundo Jesus. É um livro assim que
Ele é muito bom, ele é um pouquinho pesado porque ele conta alguns fatos históricos para explicar como a feminilidade foi crescendo em movimento feminista, por exemplo. Porque o Ah, que movimento feminista surgiu boa parte dele, por um avivamento cristão. Porque as mulheres queriam orar em público, as mulheres queriam falar em público e eram proibidas. Mas Então é um isso não livro muito é legal. um movimento. Exatamente, mas surgiu como um avivamento espiritual. Então esse livro é bem legal. Mas voltando ao assunto, lá nesse livro eu vi uma frase que eu achei muito, muito legal, que fala assim, que a gente não está aqui para se conformar com a cultura, a gente não está aqui para lutar contra a cultura, mas a gente está aqui para transformar a cultura. Uau. Aham. Né? Então a gente não está aqui para brigar com ninguém, a gente não está aqui para se conformar com nada também, mas a gente está aqui para transformar. Né? E Aham. essa transformação vem como o versículo de Romanos fala, que a gente não se amolda a essa cultura, mas a gente se transforma pela renovação da nossa mente. É isso aí. É isso Né? aí. E é muito maravilhoso, porque quando a gente entende que a nossa mente, a gente cria muitas batalhas, quantas batalhas a gente trava na mente? Uhum, Então, nós precisamos entender que aquilo que a gente pensa é aquilo que nós somos, gente. Isso é bíblico também. Aonde está uhum. o seu coração? Aí Nós tá o precisamos tesouro. trazer essa clareza para nós mesmos. Aonde a Mi já até falou um pouco essa questão da prioridade, da essência, do que realmente faz sentido para nós, de Uhum, fato. Então, uhum, aonde que eu tenho colocado energia aqui para fazer um movimento de acontecer? uhum. Ah, mas já aconteceu tanta coisa. Já aconteceu. Nós estamos agora no hoje para renovar. E a Exatamente. transformação ela vai acontecendo no processo. Uhum, É um processo. Então é. nós precisamos desse start. A gente Uhum, precisa cuidar com os nossos pensamentos. sim, com certeza. E os nossos pensamentos, eles são a fonte de tudo que a gente faz. Aham, Porque se a gente cuida do nosso pensamento, ele vem para o nosso coração e ele toma a nossa vontade, que é o nosso comportamento. Então, se a aham. gente gerenciar bem os nossos pensamentos, todo o restante flui, Vai né? fluir. Tudo vai fluir. Porque, assim, é aquela história do que a gente busca alguns ideais, quando na verdade eles não são reais. Eles não são reais. E Olha, aí, tudo isso a gente busca alguns ideais e eles não são reais. Gente, isso é uhum, muito forte. é. Isso é muito E poderoso. sim. E aí o que acontece? O fato da gente ficar nesse ideal, a gente fica paralisado, a gente fica aprisionado, né? Quando na verdade o que a gente tem que fazer é buscar a realidade de Deus, porque Deus traz realidade para nós, né? Ele traz mudança, ele traz realidade, ele traz vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele gera vida em nós. Então, assim, é importante que a gente entenda o quanto a nossa mente ela precisa estar sendo renovada, ela precisa estar sendo bem abastecida, porque é através dela que a gente vai adubar todo o resto do nosso corpo. É isso aí. Aí, ó, o Né? Wesley já está até colocando aqui para nós. O pensamento ativa os sentimentos e E molda. molda comportamento. É isso aí, não tem como. Porque, na verdade, a nossa identidade. Eu até já falei isso durante essa nossa série. A nossa identidade, ela não está firmada naquilo que nós fazemos. A nossa Uhum, identidade não está firmada no nosso passado. A uhum, nossa identidade, ela não está firmada naquilo que já falaram um dia para nós que nós éramos. Não está. não, exatamente. Mas, contudo, entretanto, tudo aquilo que nós fazemos diz muito sobre nós. Nossa, sim. Diz muito sobre aquilo que nós estamos pensando. Diz muito sobre aquilo que a gente tem colocado para dentro. Diz Uhum, muito. Mas não uhum, é a nossa identidade. A gente precisa ter essa clareza. uhum. Sim, aquele versículo fala, né, que a boca fala do que o coração tá Tá? cheio. Não tem como você estar cheio de coisa boa e falar coisa ruim, né? Aham, Não tem como você plantar semente boa e colher fruto ruim, aham. né? São princípios básicos que a palavra de Deus traz para nós e que são verdade no nosso dia a dia,
né? E muitas vezes as pessoas ficam presas, igual você falou, no passado, por exemplo. É verdade que muitas vezes a gente tem histórias tristes no passado. Ixi, A gente claro. tem experiências ruins no passado. Mas o que importa não é o que o passado fez com a gente. Essa frase é uma frase que a gente usa muito na psicologia, mas que eu acho que é muito verdade. E É é o que a mesmo. gente vai fazer com o que fizeram com a gente. Isso aí. Porque a gente é capaz de transformar a nossa realidade. E ainda mais se nós entendemos quem é o Senhor e o amor dele na nossa vida. Aí tudo é realmente real. É realmente real. Assim, não tem como explicar, é inexplicável, porque o Senhor pode fazer, Ele pode curar, Ele pode restaurar. E aí, quando a gente entende essa nossa identidade em Cristo, nós nos sentimos capazes de fazer tudo isso. Nós nos sentimos capazes de curar a vida das pessoas, de sermos curadas, né? Nós nos sentimos capazes de influenciar as pessoas, de amar as pessoas, de adubar relacionamentos. Então, assim, vem um poder que não é da gente, é um Aham, poder que flui de Deus, aham, né? De Deus. Então, assim, e aí uma coisa que eu vejo, assim, que é muito clara, e eu vejo que a mulher tem muito do que Deus nos fez, né? Porque quando Deus criou a mulher, ele tirou ela do coração, né, da costela de Adão. Para mim, eu falo do coração, porque é tão pertinho, né, a costela do coração, e eu vejo que Deus quis fazer a gente pertinho para se relacionar. E quando Deus fala que Ele nos fez a imagem e semelhança dele, não vejo só na questão de características de sentimentos ou não, mas eu vejo principalmente porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se relacionavam entre eles. Então Ele aham, fez os seres humanos para se relacionarem. aham, E quando ele criou a mulher e deu para ela o papel de auxiliadora, é porque a mulher ela tem esse papel, ela é o termômetro da casa. Quando a mulher tá uhum, bem, a casa tá bem. Se a mulher tá mal, boa parte da casa fica mal, né? A mulher é a rainha dos relacionamentos, né? A uhum, mulher tem muito mais facilidade de se relacionar com Deus, ela tem muito mais facilidade de enxergar Deus do que o homem. Por quê? aham, Porque ela tem uma visão mais aberta em relação às emoções. Ela enxerga várias coisas ao mesmo tempo. O homem ele enxerga mais focado, a mulher enxerga mais espalhado. Por isso aham. também que a gente tem mais preocupação, mais ansiedade, mais ok, mas faz Mais parte. distrações, mas faz parte. Mas faz parte. Mas a gente foi elaborada por Deus para se relacionar. E quando a gente entende essa nossa identidade, esse nosso chamado, esse nosso propósito, faz BUM! Um novo universo se torna real para nós, né? É. Se torna real para nós. Então, assim, a gente quer que as pessoas vivam aquilo que a gente está vivendo, que as pessoas descubram o que a gente está descobrindo, que as pessoas sintam essa alegria, sintam essa felicidade, sintam esse contentamento, né? Porque hoje em dia as pessoas têm falta de contentamento, né? Elas nunca estão contentes com o que têm. Ah, se eu tivesse aquele cabelo, É ah, se eu sempre tivesse lá. aquele corpo, ah, se eu tivesse aquela casa, ah, se eu tivesse aquele marido, se eu tivesse, né? E na verdade, aquilo que nós temos é o que nós temos de melhor para cada uma, porque a história de cada uma é diferente. E Deus nos agracia de forma diferente. Então, quando a gente vê o quanto Deus é amoroso conosco, a gente aprende a estar contente em qualquer situação, a gente aprende a estar contente com aquilo que nós temos, né? E uma vez eu estava vendo uma palavra sobre autoimagem, e aí a pessoa que estava compartilhando falou assim: você já parou para pensar que quando você reclama do seu cabelo, você fala assim para Deus: Deus, você errou no meu cabelo? Olha! Na hora, eu falei assim, é uma coisa tão assim, que a gente faz com tanta frequência, né? Reclamar das coisas que a gente, do cabelo, da Enfim, sobrancelha, do alguma. corpo, enfim, de várias coisas. E eu falei, gente, Deus é perfeito. E ele, como é que eu vou falar que ele errou comigo? É. Ele não errou. Ele não errou. Ele pode não ter dado aquilo que eu gostaria, Aham, mas com certeza ele fez o melhor que ele tinha para mim, aham. né? E isso é fruto do amor dele. Então, assim, muda a concepção, você começa a olhar com outros olhos. E aí, nesse dia, a gente foi desafiado a orar por uma coisa que a gente não gostava, né, gente? Eu falei, Deus, aí é demais, né? Mas foi tão legal a experiência, foi muito legal, porque Deus mudou a minha visão Ai, olha que daquilo que eu orei, que eu não gostava em mim. Sabe, eu sim, comecei a olhar com outros olhos. sim. Então, assim, é isso. A gente começa a olhar com outros olhos, a gente ganha um novo olhar. E isso é É. muito bom, isso é muito saudável. É o novo de Deus, né? É o É um novo, novo. Uhum. novo de Deus. A gente, você falando tudo isso me fez lembrar assim
como a aceitação ela é crucial na nossa vida, né? A Uhum. aceitação da nossa própria realidade, a aceitação daquilo que as pessoas fazem com a gente, a aceitação, né, de estar pertencente a grupos de pessoas, enfim. E eu me recordo que alguns anos atrás, foi aí que eu comecei um processo do autoconhecimento, um processo de me derramar mesmo na presença do Senhor. Foi com decepção com pessoas. E eu não conseguia entender. Eu falava, Deus, mas nós somos relacional, mas parece que não quero mais. Eu falava, não é possível, Deus, não é possível. Não é possível. Se a gente foi feito para se relacionar e para falar do plano da salvação aqui nessa terra, não é possível. E aí eu comecei a me questionar muito e questionar o Senhor para ele me revelar tudo isso, né? Porque assim, era muita coisa com relação a pessoas que eu não conseguia entender. Aí a gente vai para a caverna, né? A gente vai para a Uhum. caverna, se fecha e o Senhor revela, gente. Então é muito lindo. Quando a gente já volta lá para o começo da live, né? Falando do alimento diário, que a gente precisa estar se alimentando. Eu falo que é algo que são experiências que o Senhor permite que a gente viva nas nossas realidades. Aham. De Possa acordo acreditar. com a história individual de cada um. São experiências que o Senhor traz para o nosso entendimento daquilo que eu Uhum. não estou aceitando em mim, que o Senhor revela e traz um novo para eu poder crescer e não me Sim. amoldar a determinados padrões. Então, Uhum. assim, é muito importante, porque a Bíblia fala que o querer e o realizar vem do Espírito. Vem do Espírito. E a Uhum. gente precisa estar disposto. Sim. Disposto, É. independente do que a gente viveu, ou independente do que a gente ainda vai viver, Viver. nós Uhum. precisamos estar hoje, agora, conscientes de estar nos alimentando, de estar buscando algo que é sobrenatural. Sabe, na minha caminhada com a fé, eu entendi as três esferas da Trindade. Primeiro, eu Uhum. conheci Deus. Deus, né? Uhum. Existe um Deus. Depois eu encontrei um amigo, que é Jesus. E Uhum. aí, nessa amizade, eu fui crescendo Uhum. espiritualmente. Mas eu falo que quando eu entendi a presença sobrenatural do Espírito Santo, aí fechou essa trindade. Sim. Porque daí começou a fluir muita coisa que nem eu conseguia entender. Com Uhum. relação a relacionamentos, com relação ao ser humano, com relação a Uhum. mim mesma, com relação ao novo de Deus. Sim. Então, assim, são processos também, eu digo, que nós vamos ganhando força enquanto mulher, Uhum. que a gente precisa se colocar à disposição Posição. É, de eu acho que assim, tem a questão do colocar-se à disposição diariamente, né? E as escolhas que nós fazemos diariamente, perfeito. né? Eu acho que são as duas coisas essenciais para que a gente consiga ver esse resultado do Perfeito. crescimento na força, do crescimento na coragem, né? No crescimento no mundo espiritual, de entender quem nós somos no amor de Cristo, né? De ter essa identidade fortalecida. A nossa autoestima muda totalmente. Então, assim, quando a gente entende quem a gente é, para que a gente está aqui, tudo É. muda, Uhum. né? E, assim, não tem a ver com ser relapsa, não tem a ver com ser relaxada, muito pelo Muito contrário. pelo contrário. Porque as coisas fluem de uma maneira tão natural e sobrenatural, né? Eu falo que a questão do físico, para mim, é uma coisa que, por exemplo, durante muitos anos foi uma batalha para mim. E eu tive vários. Se eu fosse contar aqui, eu tenho uma história super longa em relação à atividade física, em relação à nutrição, enfim. Mas, assim, o Senhor, por consequência de atitudes desequilibradas que eu tive durante a minha vida toda, hoje eu tô com uma intolerância alimentar seríssima. Eu tenho intolerância a, por exemplo, brócolis, laranja, banana, coisas naturais.
E aí, Deus, nesse processo das minhas intolerâncias, o Senhor foi me curando em tantas coisas em relação à alimentação, em relação aos meus padrões de beleza, em relação ao padrão de atividade física, enfim. E aí, hoje para mim é tudo tão mais fácil e era para ser tudo mais difícil, porque hoje eu não posso comer quase nada. Aham. Quase nada eu não posso comer. Não posso comer glúten, não posso comer ovo, não posso comer um monte de coisa. Mas é tudo tão mais fácil, mas porque Deus foi transformando a minha identidade nessa área também. Então, assim, os meus Sim. valores mudaram em relação à comida, né? Porque, por exemplo, uma das coisas que a gente sempre tem é aquela coisa da gratificação. Ai, meu dia não foi bom, deixa eu comer uma coisa gostosa, Olha né? só. E isso é uma coisa que a gente aprende desde criança e a gente faz com os nossos filhos quando é criança. Se você comer tudo, a mamãe te dá uma surpresa. Se você Olha comer só. tudo, a mamãe te dá um docinho, né? Isso é gerado na nossa mente desde que a gente é pequeno. Então, eu me boicotava em muitas coisas. Ai, meu dia não foi bom, vou comer uma coisinha aqui. Ah, hoje, essa semana foi tão estressante. Então, assim, mudou a minha relação com a comida. E eu vejo que isso não é só uma coisa mental e emocional, mas tem a ver com o meu espiritual, porque foi Deus que foi me revelando as Aham. coisas que eu precisava mudar, as coisas que eu tinha dependência e que eu não precisava mais ter, né? Então, são coisas que no seu relacionamento diário com Deus, ele vai te trazendo. Ele vai te fortalecendo, vai mostrando sua identidade, vai mostrando quem você é, o que você precisa, o que você não precisa, né? Sim. Isso é muito gostoso, é muito leve, isso se torna um processo leve na vida da gente. Isso é muito bom viver essa leveza, É. essa leveza. Porque, na verdade, a gente começa a olhar para a nossa própria. Gente, aí volta lá naquilo que a Mi falou sobre a questão do ideal e do real. Eu olho para aquilo que eu estou vivendo agora. E eu assumo uma autorresponsabilidade diante daquilo que eu estou vivendo agora e faço as escolhas. Sim. Porque escolhas compulsivas, uma atrás da outra, vai gerar um pipoco lá na frente. A gente sabe. Uhum. Muitas vezes a gente coloca uma pergunta para fora que a gente já sabe da resposta. Resposta. Porque tá aqui dentro, a gente sabe aquilo que tem que fazer. Uhum. Não tem como a gente olhar, por exemplo, né, que nem a Milena contou agora da questão da realidade dela com atividade física e o alimento. A gente sabe que o exercício físico traz milhões de benefícios para o corpo humano. Milhões. Uhum. Uhum. Ativa até a produção neuronal do nosso cérebro, que Sim. vai ajudar a gente a ganhar a sensação de mais felicidade. Uhum. Então, assim, nós já sabemos. E aí vem a outra pergunta: por que a gente não faz? Entende? Então, assim, não tô falando que é fácil. Não, não tá É. fácil. Eu já tô há 1 mês e meio sem treino periódico, com essa mudança aqui. Eu tô surtando. Eu falo, não, eu preciso tomar uma decisão. Amanhã eu vou sair correr. E vou Uhum. postar ainda aqui, porque eu tô assumindo Vamos te publicamente. cobrar, nós vamos te cobrar. Publicamente eu vou postar, eu tô pagando o que eu falei. Gente, porque assim, É. faz uma diferença gigantesca. Tá. Então, eu só peguei o exemplo do exercício físico, que é mais claro para todo mundo. Mas tem Uhum. N outras relações Sim. emocionais, Uhum. cura, liberar perdão. Quantas Uhum. vezes a gente sabe que a gente tem que liberar perdão para aquela pessoa que magoou e aquilo ainda fica corroendo o nosso coração, enfraquece o nosso espírito com esse murmúrio, com essa angústia. Então, assim, nós mulheres temos uma sensibilidade e um poder de entender isso. Sim, com Mas certeza. muitas vezes essa dificuldade de colocar em prática, talvez por muitas distrações que nós temos nessa visão periférica, acaba Uhum. dificultando a gente para ação. Uhum. Com certeza. Certeza. Preocupações. E aí a gente avança para descobrir esse real poder. Uhum. Aonde que está esse poder sobrenatural? Aonde que está na mulher? Nem esse Instagram tá dando conta dessa pressão que nós estamos colocando na Terra. Simbora lá continuar. Simbora, que eu já vou chamar a Mia aqui. Cadê?
Meu Eita, pai amado. nós, hein? Não, é É muita um pressão negócio nessa muito. terra aqui. Ai, ai. Ai, Deus. Fez puf! Você começou a ficar devagar a sua imagem. Daí ficava, Dai, Dai. Aí você sumiu. A Dai sumiu. Meu Deus, ficou travado aqui. Eu estou assim, orando para que salve a primeira O parte. restante. É, salve. Gente, vamos voltando aqui com a gente. Pra gente finalizar, né? Que na verdade também já tá dando tempo. Até o Moisés falou assim, mãe, eu acho que já deu tempo, por isso que caiu. Eu falei, acho que Eu, não, filho. eu fui, a primeira coisa que eu olhei foi isso. Eu bati o olho no relógio e falei, não, mas tem 10 minutos ainda. Mas é assim, gente, é assim, mulher que entende o seu verdadeiro poder, acontece esse cabum na atmosfera. Pera, exatamente. A Não tem, frequência, a frequência sobe tanto que o negócio explode. explode. Ai, que delícia! Vamos Ai, voltando, meu povo, para a gente ir para o final, para a gente finalizar a nossa live de hoje. Mas que delícia, né? Porque é um conteúdo tão gostoso e tão rico. Eu falo assim, que durante essa semana com as meninas que eu estava conversando, eu fui muito alimentada, sabe? amém. Então, é gostoso a gente estar com pessoas que nos favorecem a entrar nesse movimento, que nos favorecem Uhum, a olhar para dentro, que nos favorecem a olhar para o que de fato é essencial. Então, assim, uhum, é um tempo muito bom. Quem que tá? muito. Ah, Dona Maria do A Paixão! minha mãe, minha fã Ah, que número um. maravilhosa! É muito bom. Pessoal, vocês que estão aqui com a gente, fez sentido para vocês? Coloca aqui para nós, para a gente se orientar também. Conta aqui. Vai É isso colocar aí. Depois, se ficarem algumas perguntas, alguns questionamentos, pode mandar tanto para mim como para a Dai, que daí a isso. gente pode fazer uma caixinha de perguntas em parceria, a gente pode Top. responder, né? A gente pode orientar. Vamos movimentar esse universo aí, mulherada. É isso aí. Vamos movimentar. Não é? E aí, E fez eu, sentido? Fala, Mi. eu acho que uma coisa que é importante para a gente lembrar e para a gente ir finalizando, né? Que a gente tem que finalizar, é que tem aquele versículo de 2 Timóteo 1,7 que fala que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Então, assim, Ele já deu um Toma espírito de posse amor, disso. de equilíbrio e de coragem. Então, é só a gente tomar posse. É só a gente buscar que a gente consegue. É possível. A gente não está falando de nada que é impossível. A gente está falando de coisas que são possíveis. Mi, Né? Basta crer e buscar. repete o versículo. Vai, repete aí para nós. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Gente, Segundo Timóteo 1,7. gente, nós precisamos nos empoderar disso. Amém. Porque o nosso empoderamento feminino não está aí no mundo. Não está. Uhum. Aí a gente precisa olhar para esse versículo de 2 Timóteo e realmente se empoderar. Para que de fato nós possamos ativar essa nossa verdadeira identidade, para que a gente traga esse olhar mais consciente para a nossa realidade, para que nós Uhum. possamos fluir com mais leveza, né? Não cobrando tanto de nós e tão Uhum. pouco do outro, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o Sim. seu trabalho interior, cada um tem o seu tempo de se renovar também. E nós Uhum. precisamos sim entender que essa paz interior que todo mundo fala está nesse poder, está Amém. nesse equilíbrio. Uhum. Não tem como Exatamente. fugir disso. Não, não tem como. A paz a gente só encontra na intimidade com o Senhor, não tem outro lugar. Né? Por isso que a Bíblia fala que existe a paz que excede todo entendimento, que guardará os nossos corações. Porque é uma paz que você pode estar vivendo uma guerra, mas dentro do seu coração existe paz, porque você sabe quem está com você, a quem você pertence, para quem você é importante, né?
Então, isso faz toda a diferença. Quando a gente sabe para quem a gente é importante, a quem a gente pertence, não importa, pode estar tudo destruído ao nosso redor. A gente sabe que existe um porquê, existe um para quê, e a gente tem força para lutar, para mudar, para transformar, né? E assim, essa fala da Milena, ela é muito interessante porque às vezes a pessoa que ainda não está vivendo esse momento não vai entender. Uhum. Ela fala, mas como que é possível? Tá tudo assim, um turbilhão de coisas ao meu redor, que jeito que eu vou sentir? Gente, sente, Uhum. sente, porque se faz real, se faz presente, porque já foi derramado sobre nós isso. Então, nós Uhum. precisamos entender realmente que é possível. Então, se Sim. eu coloco isso aqui dentro, que é possível, eu vou Uhum. começar a fazer ações em busca disso. Sim. Aí volta em toda a nossa live. Aí volta Uhum. nas escolhas e reforçar a identidade. Se volta na clareza, na escolha consciente. E esse ciclo, ele é uma bola de neve positiva. Sim. Ele é renovado, né? Ele se torna cíclico e renovável, porque o espírito vai renovando e vai fazendo diferença, e aquilo vai se fortalecendo, vai crescendo. É bem isso. Gosto disso. É um ciclo renovável. Gostei disso. Novo termo. Um Ficou ciclo. no vocabulário, no dicionário. Anota isso aí. Gente, é isso, é isso. Então, assim, É. que gostoso poder ativar de verdade esse poder dentro de nós, Amém. primeiramente, Uhum. porque um dos, eu falo assim, Mi, que um dos maiores avanços meu foi entender que eu não estou aqui para mudar ninguém. Uhum. Eu não Sim, estou aqui para mudar ninguém. Eu não exatamente. sou a salvadora do mundo, porque Cristo já veio. Isso. O nosso papel é só amar. E aí o amor de Deus vai inundando as pessoas, e aí o amor de Deus é que vai transformando, porque só Ele é capaz de transformar a vida das pessoas, assim como foi capaz de transformar a nossa, É né? isso, Então, assim, não tem outra maneira. O nosso papel é só amar. é isso. Amar e estar junto, porque quando a gente está junto, a pessoa se sente amada, né? A Amar. gente, então, eu acho que essa é a chave principal, é a gente amar, né? E só que aí entra uma questão, que para a gente amar o outro, a gente precisa se amar primeiro, Isso. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao né? próximo Próximo como como a ti mesmo, é uma condição, gente. né? Então, Isso é assim, uma não, eu não condição tenho como dar para o outro aquilo que eu não que eu tenho, não tenho. né? Então, assim, isso é muito importante. É a gente entender esse amor de Deus, a gente amar esse Deus, né, que se faz vivo, e a partir daí a gente pode transbordar desse amor, porque é uma outra coisa que é muito importante a gente entender. A gente tem, a gente tem o amor. Deus, ele é amor É, amor. diferente. Isso. A gente tem atitudes de amor, mas basta alguém pisar no nosso calo que o nosso amor vira qualquer outra coisa, não é? Mas Deus não, porque a gente desobedece, a gente desagrada, a gente entristece o coração dele e ainda assim ele Ele é. continua amando do mesmo jeito. Ele não ama menos ou ama mais, ele ama, ponto. Aham. Né? Porque ele é amor, ele se constitui de amor. A gente não se constitui de amor, a gente tem atitude de amor. Então, o fato da gente entender esse amor é que a gente consegue amar o outro. Ainda que ele fale com a gente, ainda que muitas vezes ele chateie a gente, porque a gente também chateia outras pessoas, a gente também falha com as outras pessoas, Ah, né? Então, isso é muito importante. Entender esse amor faz toda a diferença. é isso aí. Nossa, gente, eu não sei vocês, mas eu tô Uma aqui benção, né? levitando. Muito bom, muito bom. Vai ser difícil dormir agora. Ai, Tem que tanta delícia, energia aqui, ó. gente. Eu queria, assim, de verdade. Mi, queria agradecer a sua disposição, o seu tempo, o Isso, seu uma benção. compartilhar. Que Deus ainda assim redobre graça, poder, ousadia sobre sua vida. Amém. Sobre você Bom, também, Dai. sobre a Amém. sua casa também, toda a sua família. Gente, Amém. Você também. e a galera que ficou aqui com a gente, que delícia, que bom nos fazermos parte de um corpo. Isso é bênção, Uhum. a gente cresce junto.
E a nossa série de live, ela se encerra, eu acho que de uma maneira muito maravilhosa. Glória a Deus. Que delícia. Muito Obrigada. bom. Deus abençoe suas vidas cada dia mais. Amém, amém, amém. Recebemos de todo o coração. Amém. Gente, amém. Muito obrigada, Dai, pelo convite, por essa oportunidade. Para mim foi minha primeira live, né? E a Dai já está acompanhando um pouquinho aí, é todo um processo que Deus tem feito na minha vida. Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque é uma oportunidade de crescer, de me transformar, né? De sair da zona de conforto. E quero, né, colocar tanto eu como a Dai à disposição se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser uma oração, né? Se o Espírito Santo falou com você, se você ainda não teve uma experiência com Cristo, não entende o que significa isso, a gente está aqui para te ajudar, para conversar, para orar, enfim. As redes sociais servem para isso também. É isso né? mesmo. É isso mesmo. E até a próxima, né? Que o Senhor nos Ô, conte gente, aí. a Mi acabou de abrir um canal no YouTube. Fala do seu canal que nós vamos chamar toda essa galera para ir para lá, vai. Eu tô com um canal no YouTube que chama Dele para Elas, com Milena Dantas. E no Spotify também, Dele para Elas, com Milena Dantas. E aqui no Insta, que eu tô trabalhando ainda no meu Insta pessoal mesmo. E aí são compartilhar aí da palavra, do que Deus tem colocado no meu coração. É isso aí. Gente, Já tira um print aí, vai. Tira um print e marca a gente. Fala que vocês estavam aqui, que chama essa galera toda para entrar nesse movimento aí de mulheres transbordantes, mulheres Amém. que reinam aqui para honrar o nome de Jesus. Simbora lá, vai. Abre um sorrisão aí. Amém. Joia. Bora lá, que bom, gente. Ó, beijo grande no coração de vocês. Mi, a gente vai se falando. Beijo. Um beijo. Deus abençoe todo mundo. Deus abençoe vocês, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.